Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Podcast que trata seu cérebro como ele merece. Olá, tudo bem com você que está conectado conosco hoje aqui no podcast Cevada com Plutônio, um episódio especial de número 0035, rumo a 10 mil, né? E hoje nós vamos falar aqui sobre um tema bombástico mais uma vez, né? Claro, a gente sempre procura trazer aquilo que é interessante para você que está nos ouvindo, nos acompanhando. Falando nisso, eu quero mandar um abraço para Geni. Geni está acompanhando o nosso podcast. Obrigado, tá, Geni, pela sua assistência. Falamos pessoalmente há umas 2 semanas atrás, ela disse que está acompanhando o podcast, que gosta muito. Geni, brigadão, tá? Que Deus abençoe você, continua com a gente, continua compartilhando, porque a audiência e o compartilhamento de vocês é fundamental para o nosso trabalho realmente valer a pena, né? Pode ser um bate-papo muito gostoso, só por bater papo com essa turma super especial já valeria muito a pena, sem dúvida nenhuma, mas não teria graça se a gente não pudesse compartilhar esse bate-papo com o máximo de pessoas possível. Então, compartilhe o podcast, né? Mas sem mais delongas aqui, eu vou apresentar os nossos convidados aqui, começando pela Ladies First, né? Maura Brandão. Maura, ela é doutora em ciências, coordenadora do museu. Ela foi coordenadora, né, do museu em Galápagos, o Museu Criacionista. Rapaz, você já pensou o que é isso? Um museu criacionista em Galápagos, né? Então é mais ou menos assim, como se você tivesse lá um escritório da Reforma Protestante no Vaticano, lá dentro, né, dos muros lá, né? Então você imagina o que é isso, né? Então podemos chamar ela de qualquer coisa, menos de covarde, né? Não falta coragem para essa menina aí. Seu esposo, né, o nosso nobre varão aqui, Vinícius Kimpel, que é mestre em biociências e orientador organizacional. E eu acompanho já o trabalho dos dois há alguns anos, tá? Eles estão sempre aí envolvidos com a sociedade criacionista, dando palestras, participando de eventos, promovendo, divulgando e fazendo avançar a causa criacionista no Brasil, né? E, por último, mas não menos importante, o nosso grande amigo aqui, Tiago Vicente, né? Que é o nosso comentarista, às vezes aqui, host, locutor do nosso podcast também. Então, um grande abraço para vocês aí. Quero dar um oizinho pro povo aí, Maura, Vinícius, Thiago. Olá, pessoal. É bom estar aqui de novo, né? A gente já participou um tempo atrás, falando também sobre o mesmo assunto. E estamos aí nos aproximando de uma data bem especial, então é legal relembrar as pessoas também para celebrar conosco. Show de bola, muito bem. Uma boa noite a todos. Aproveitando aqui que não sei qual dia você vai ouvir esse podcast, mas hoje nós estamos gravando no dia 15 de outubro, dia do professor. Um salve aqui para todos os professores. Opa, super legal, hein? Super legal. Cumprimento a todos, Alex, Vinícius, Maura, muito bom estar com vocês aqui. E cumprimento você também que nos ouve. Legal. Lembrando, né, se você não escutou o episódio 3 do nosso podcast lá atrás, 32 episódios atrás, né, a Maura e o Vinícius já estiveram, esse casal simpático, já estiveram fazendo um super mega podcast conosco aqui, falando também sobre o tema aí das origens, né, ciência das origens, de acordo aí com a Bíblia e tal, e esse embate aí também com o cientificismo, né, a ciência aí. E o tema do nosso podcast de hoje, o episódio 35, então, é o dia da criação, né? E pode ser uma surpresa para muitas pessoas aí que a gente tem um dia da criação. E eu quero perguntar para o nosso casal convidado, e Thiago também, se você quiser responder ou interagir, fazer mais perguntas aí, fica à vontade. Mas eu queria começar perguntando o que é o dia da criação, quando é comemorado, por que é comemorado, qual que é a lógica aí, qual que é a história que está por trás desse dia tão curioso, né, que é o dia da criação, que a gente, muitos conhecem, mas muitos não conhecem também, né, celebrado em outubro. Olha, o Dia da Criação é uma data que foi criada pela Igreja Adventista, né? Então é bem institucional, bem denominacional também. Ele foi criado no início, lá em 2009, porque foi o aniversário de 200 anos da publicação do livro Origem das Espécies. Então, o secretário ministerial lá da Secessão Geral, lá que fica nos Estados Unidos, né, na sede da igreja lá mundial nos Estados Unidos,
ele decidiu criar uma data para celebrar a criação, né, nesse ano que foi simbólico para a evolução. Só que no início não tinha-se a intenção de criar algo anual. Foi só uma data mesmo para fazer uma contraposição com a questão evolutiva, né? Nem tem Maura. tanta divulgação, né? Oi. Não, desculpa, eu não quero ser mean, né, como fala em inglês, mas só fazer uma pequena correção, tá? 150 anos da publicação da Origem das Espécies, que ele foi publicado dia 24 de novembro de 1859. Tá. Então não foi 200 anos da publicação, foi o aniversário de 200 anos do Darwin. Ah, entendi. Então, e aí o pessoal gostou da ideia e aí tornaram esse evento anual, né? Esse dia, criaram uma marca, aquela coisa toda. Então, todo quarto sábado do mês de outubro, né? Todos os anos, no quarto sábado, nós celebramos, então, um dia especial para celebrar a criação, que deve ser celebrada todos os dias, todos os sábados, né? Mas em outubro a gente faz atividades específicas, foca em eventos e tal, para celebrar o criacionismo e a criação. É quase como uma ideia de marketing, né? Quando você tem uma data específica, parece que você tem uma oportunidade para focar suas atenções, programações, eventos, publicações. Isso acaba fortalecendo a divulgação. É por isso que a gente tem a nossa data de publicação do podcast aqui, quando ele vai ao ar, né? Que é que dia, que hora? Quinta-feira, 17 horas, né, Vinícius? Então, já aproveitando, fazendo merchan aqui. Isso mesmo. Perfeito. Não, mas legal. E eu ouvi falar um tempo atrás aí, não sei se é verdade ou não, e aqui eu tô sendo extremamente sincero, tá? Não é nenhuma conversa combinada aqui, não. Teria alguma coisa a ver com um suposto cálculo aí de quando é que a Terra teria sido criada, com base no calendário judaico e tal, né? Seria, assim, especulativo, né? Não seria determinante e tal. Mas vocês têm conhecimento se isso aí procede ou não, se isso faz sentido ou não? Olha, eu acho que não, porque, inclusive, eu tô tirando essas informações aqui do site, para quem quiser visitar, chama creationsabbath.net, e aqui eles estão explicando, né, por que no quarto sábado, como foi criado e tal, e essas são as informações. Agora, se tem alguma coincidência com essas questões que você falou, eu acho que é coincidência. Não, então esquece, tá? É só porque eu ouvi Tá. falar mesmo, tá? Eu ouvi falar e eu até fiquei curioso e queria tirar essa dúvida com vocês, mas então acho que provavelmente não procede. Na verdade, eu fiquei um pouco com a pulga atrás da orelha até agora, porque dificilmente você vai encontrar um criacionista, um pesquisador mesmo, alguém que busca fazer a verdadeira ciência e que vai estar interessado em datar quando foi exatamente o dia, o mês, o ano. Foi só o James Ussher que fez isso, né? Assim, eu acho que o grande consenso é que a vida é recente, tem milhares de anos aí, por volta de 6, 7 mil anos. Agora eu acho que seria Consenso entre os ousadia, criacionistas, né? no caso, né? Isso, consenso entre criacionistas, exatamente. E é um consenso delicado, porque é um consenso da vida recente. Agora, se o universo também é recente, aí é outro que... Eu lembro que eu assisti algumas palestras aí e tal, e a gente tem o Dr. Marcos Eberlin, né? Não sei se ele escuta o nosso podcast, de vez em quando eu mando para ele. Então, se ele está escutando, um abraço, tá, professor Eberlin? E ele já participou do nosso Congresso de Cientistas Adventistas e tal. Assisti ele pessoalmente lá uma vez na Igreja da Asa Norte, aqui em Brasília também, já faz alguns anos. E a gente sabe, por exemplo, que o segmento que ele professa aí, que ele defende, é justamente de universo jovem também, né? Sim. E eu imagino que com essas descobertas do telescópio James Webb aí, e outro, eu vi agora recentemente também uma observação do telescópio ALMA no Chile, né? Assim, cara, tem muita coisa sendo questionada hoje na cosmologia, né? Eu sei que tem um pessoal aí da área lá no nosso grupo de cientistas adventistas que fica meio brabo, cara, mas não é assim para desmerecer o campo, de forma alguma. Nobilíssimo, eu mesmo gosto muito, né? Eu sou um astrônomo amador aqui, tenho meu telescópio aí, gosto de ler muito a respeito disso, então não tem nada contra, né? Mas assim, o fato é que nós temos aí informações hoje que estão sacudindo, né? Todo o campo aí, muito recentes, né? A partir da operação, do início de operação do James Webb Space Telescope, né?
Então, assim, realmente tem gente aí que vai defender o universo jovem e vai achar argumentos para isso, tem gente que vai defender o universo antigo, tem gente que vai defender vida jovem e terra antiga, tem gente que vai defender vida jovem e terra jovem, né? Eu acho que a única coisa que não dá para defender é vida antiga e terra jovem, né? Daí não teria como, né? Mas Mas faz sentido, né? exatamente. Não, mas legal. Tenho apreciado muito esses resultados do James Webb, do ALMA, e toda a repercussão que eles têm feito. Não pela polêmica, eu particularmente não gosto da polêmica, mas porque isso nos traz a oportunidade de estudar e aprender sobre outras coisas. Até algum tempo atrás, só se falava do Big Bang e de uma maneira quase dogmática. Hoje em dia, com essas descobertas, fala-se mais sobre o Big Bang, estuda-se mais sobre o Big Bang, qual seria a sua relação com o criacionismo ou não, e lembram de uma outra teoria, que é a teoria de formação de estruturas, porque uma coisa é o Big Bang, a origem do universo, outra coisa é a teoria de formação de estruturas que fala sobre a origem de planetas, galáxias e outros corpos celestes, não estão relacionadas, e o James Webb, ele tem feito descobertas que colocam mais em xeque essa teoria do que propriamente o Big Bang. E aí isso nos dá a repercussão necessária sobre essas teorias para conseguir estudar, se esclarecer a esse respeito. Semana passada eu baixei um artigo que foi publicado agora no mês de outubro, então é um artigo extremamente recente, acabou de sair do forno, quentinho, né? De publicação de uma pesquisa feita com o telescópio ALMA, né, do Chile, aí, que a gente já mencionou, que ele mostrou nas profundezas do universo algo semelhante aí, se eu não estou enganado, calcula-se, né, apenas 700 milhões de anos após o Big Bang, uma galáxia espiral aparentemente barrada, tá? Para quem não sabe, a nossa Via Láctea é uma galáxia espiral barrada, ela é considerada uma galáxia bem evoluída, né, assim que não se forma de uma hora para outra, né? Que ela tem uma série de interações aí para chegar nesse formato. E essa galáxia, ela prontinha, existindo lá, teoricamente, né? De acordo com a cronologia aí do modelo Lambda CMD, né? Que é o modelo cosmológico mais aceito aí hoje em dia. Ela não deveria sequer existir, né? Ainda mais com aquela complexidade que ela já estava lá no passado. Então, por que a gente está falando isso, né? E eu acho, Vinícius, que isso traz algo muito interessante para a gente, porque eu sempre tenho defendido que a gente hoje vive numa sociedade que tem uma nova religião que talvez nem perceba que é uma religião, que é o cientificismo, né? Então, até mesmo na igreja mesmo, eu vejo assim, a ciência prova, né? E aí fala uma coisa que a igreja adventista prega lá desde o século XIX, por exemplo, que o café faz mal, por exemplo, né? Não vou entrar no mérito da questão aqui, né? Cara, mas tudo bem, agora, porque a ciência provou agora é verdade, antes não era, né? Não, e fora que assim, né, a gente sabe que eu não gosto dessa expressão, porque a ciência não prova nada. Eu brinco com isso, às vezes eu falo assim, cadê a ciência? Deixa eu falar com a ciência, onde é que ela mora? Exatamente. Dá o telefone da ciência que eu quero conversar com ela. Não, exato. Então, assim, Mauro e Vinícius, por que eu acho que essa discussão assim, é extremamente rica? Porque você vê, nos leva a uma posição de mais humildade. Não é porque assim, hoje, não, a gente tem, assim, meio de uma forma subjetiva, talvez ninguém expresse isso com palavras, mas de uma forma subjetiva, tipo assim, ó, se a ciência não demonstrar, não é verdade. Né? Se a ciência não provar, não levar para o laboratório, não calcular, não desenvolver uma fórmula, uma equação, e descrever e hipotetizar, não é verdade. Né? E, gente, assim, olha, quando a gente olha para a nossa realidade, a ciência é uma bênção. Se não fosse uma bênção, se eu não acreditasse nisso, eu não ia ter corrido atrás, aí feito mestrado, doutorado, ralado pra caramba, né? Pra conseguir essas titulações aí e tal. Então, eu realmente acredito nisso. A ciência é maravilhosa, fantástica, né? O nosso podcast aqui tem esse objetivo, né? De fazer a divulgação científica também. Mas a gente tem que colocar cada coisa na sua caixinha, né? Então, hoje, assim, quando a gente olha essas coisas todas, a gente pensa assim, cara, a ciência, ela tem suas limitações e é bom para a gente reconhecer as limitações da ciência para que a gente não assuma um pressuposto filosófico, né, de que a ciência tem que provar tudo para aquilo ser verdade, né? Não, mas eu acho que é isso, Alex, é isso mesmo que você falou. A gente, inclusive eu acho que um dos objetivos, né, de Deus não ter revelado tudo que tem para aprender para a gente e todas as evidências disponíveis
é que ele quer que a gente busque ele para conhecer mais e também mostrar para nós, olha, a quantidade de conhecimento disponível é tão grande, é infinita, que cada vez que você estuda, você descobre que tem mais coisa para estudar, mais coisa para, enfim, para desvendar, e que você fala, gente, a gente é completamente limitado. Os métodos que a gente cria e que a gente bola para resolver os problemas são mais limitados ainda. A gente tem a questão do tempo, que é uma limitação gigantesca, então a gente só pode fazer previsões, a gente pode fazer lucubrações, a gente pode fazer, enfim, extrapolações, mas de fato é algo incrível, né? E quando a gente usa essa expressão, a ciência prova, eu acho que é uma forma das pessoas usarem isso como autoridade para validar o que estão falando, né? Porque daí, se você coloca a ciência no meio, ó, isso aqui é digno de confiança, é verdade. O famoso efeito do jaleco branco, né? Então, uma das coisas que eu gosto de fazer bastante nas minhas palestras e nos vídeos que eu publico no meu canal, inclusive quem tá ouvindo, né? Se quiser acessar ali o canal do YouTube, Observatório das Origens. Mostra aí o seu canal, fala do seu... Você tem Instagram também, já faz seu merchan aí, tá? Muito bem-vindo. Isso. Então tem o canal do Observatório das Origens, que eu publico uns vídeos lá, né? Não tenho exatamente uma frequência, porque nessa vida corrida eu faço quando eu posso, basicamente. Então, às vezes eu consigo toda semana e tal. Mas eu sempre publico coisas no meu Instagram, mais rápidas. Então, meu Instagram é Maura A. Eduarda. Então, também você pode seguir lá. E aí, uma das coisas que eu tenho tentado fazer, inclusive, hoje mesmo eu publiquei um vídeo começando uma série falando sobre fato ou interpretação. Ou seja, as coisas que a gente lê, as coisas que a gente ouve, as coisas que a gente vê, realmente tem a ver com a evidência de fato, com aquilo que a gente está vendo, ou tem a ver com a interpretação do cientista dessa evidência, né? Então, tem esse vídeo que eu comecei agora, eu publiquei hoje. Tem toda semana, eu e o Michelson Borges, a gente tenta também comentar algumas notícias interessantes de divulgação científica que saem aí na mídia. Sempre que a gente pode, a gente faz também. Então, sai no canal dele e no meu. E que é um trabalho de letramento científico, né, Alex? Assim, muitas pessoas, às vezes, não têm acesso à informação, ou às vezes a instrução para poder entender essas nuances. E isso ajuda bastante a gente quando a gente vai fazer afirmações, né? E até mesmo questionar, desenvolver o senso crítico, pensamento crítico. Então, será que essas coisas aí que eu estou ouvindo, que eu estou lendo, será que isso realmente é digno de confiança ou eu tenho que buscar para dar a confiabilidade, né, que eu preciso para isso? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado. E outra coisa, só para finalizar, Deus quer que nós façamos perguntas, né? Ele nos deu capacidade para isso. Ele nos dotou com habilidades para isso. Ele nos deu capacidade para estudarmos o mundo natural e fazermos perguntas e buscar as respostas dessas perguntas, né? Ele deixou as evidências, ele deixou o livro da natureza para nós buscarmos essas respostas. No entanto, como a gente está dizendo aqui, nós somos limitados. Infelizmente, a gente não vai ter todas as respostas, né? E lá na Bíblia diz também, agora eu não vou lembrar qual livro, eu tenho até esse verso numa palestra, que Deus, ele publicou, ele nos deu aquelas informações que são suficientes para nossa salvação. Então, tem coisas que a gente não vai saber o porquê, e a gente precisa entender que, beleza, até aqui eu consigo, até aqui Deus me deu capacidade para entender, me revelou, mas daqui para frente eu preciso confiar na onipotência, enfim, dele, a onisciência dele, que em algum momento eu vou ter a oportunidade de ter essa resposta. Pode não ser agora, pode ser daqui a uns anos ou pode ser no céu. E para quem gosta de conhecimento, quem é curioso, eu sempre falo que o primeiro pré-requisito para você ser um cientista é ter curiosidade. Seria muito chato, muito sem graça se eu já tivesse todas as respostas. Alguém falou alguma vez assim que quando a gente tem todas as respostas, eles mudam as perguntas, né?
E, na verdade, é o que faz a ciência ter graça, o que faz o estudo da natureza ser algo que nos motiva, que nos impacta, porque a gente está sempre buscando ampliar os nossos horizontes, ampliar esses limites que nós temos para poder conhecer mais, poder aprender mais sobre isso. E, ao mesmo tempo, isso também nos ensina a humildade, que você mencionou agora há pouco. Vou tentar lembrar outro. Eu sou ruim para decorar as pessoas que falam, mas alguém também falou que a gente está tentando medir o oceano com uma tampinha. E isso mostra que a gente está num universo estrondosamente imenso. E a gente está querendo pagar como se a gente fosse os maiores entendidos de todos os assuntos do mundo. Não, a gente ainda tem tanta coisa para conhecer, a gente não sabe quase nada. A gente tem que ter humildade de reconhecer as nossas limitações, ao mesmo tempo em que a gente tenta ampliar a nossa capacidade de descoberta, de aprendizado. Eu acho interessante, Vinícius, porque assim, seguindo essa linha aí, a gente, não sei quantos vão lembrar, em 2014 teve uma missão aí que, se eu não me engano, foi da ESA, né, que é a Agência Espacial Europeia, que para mim ela foi assim muito interessante, porque ela é uma sonda espacial chamada Rosetta, com um módulo de pouso chamado Philae, né? E ela foi direcionada a um cometa, né? Um cometa e tal. E é interessante porque quando a sonda estava sendo lançada, eles mostraram, né, um vídeo lá de uma cientista lá da NASA, né, junto com as crianças, explicando como é que era um cometa, que ele era uma bola de gelo e poeira toda suja, que vinha dos confins do sistema solar e tal, e a sonda vai pousar lá e vai fazer isso, aquilo lá. Rapaz, quando a sonda chegou lá, não tinha absolutamente nada a ver com o que eles tinham previsto, nada a ver. Né? Então, claro, ela tinha algumas coisas aí que realmente, como se esperava, né? A gente sabe que não vai chegar lá e vai ser de chocolate o cometa, por exemplo, né? Mas, assim, era completamente diferente. É um cometa extremamente escuro, ele era mais escuro que o carvão, né? E tiveram um problema, né? Porque a densidade do cometa era diferente, aí o módulo de pouso lá, o Philae, não se comportou da maneira esperada, né? Mas eu acho que, assim, isso me chamou muito a atenção, né? Você vê aí, 10 anos atrás, isso me chamou a atenção porque, assim, às vezes a gente vai com uma arrogância, com uma prepotência, dizendo como é que o universo funciona. Não, o universo funciona desse jeito. E aí a gente constrói um equipamento científico melhor, e aí a gente chega lá e como diz lá na minha terra, dá com os burros na água, né? Chega lá e é completamente diferente, que é o que a gente está vendo aí todo dia. Eu estou falando aqui do universo, mas aí a gente pode falar do universo biológico, a gente pode falar do microcosmos, né, os fenômenos quânticos e tal, que até hoje, assim, intrigam sobremaneira, né, os cientistas, os pesquisadores. Então, sejamos nós cristãos, sejamos nós ateus, sejamos nós pessoas céticas ou agnósticas, enfim, qualquer religião que tenhamos, uma lei, eu acho que serve para todos aqui, que é um ponto em comum, é que nós temos que ter humildade. Nós temos que ter humildade, porque seja cristão, seja não cristão, nós conhecemos, como vocês falaram muito bem, nós conhecemos pouquíssimo, né? Nós enxergamos aí um palmo na frente do nosso olho e olhe lá, né? E isso aí constantemente está em xeque-mate, né? A gente está sempre revendo conceitos e teorias são derrubadas e construídas. E isso faz parte da ciência. A ciência não deixa de ser valiosa por causa disso. Pelo contrário, né? É uma construção do conhecimento. Mas isso, por que eu estou falando isso? Para aquela pessoa que de repente está nos ouvindo, né? E por causa dessa filosofia toda, né? Que é trazida para a gente através dos canais tradicionais aí de comunicação e o pensamento, né? Tipo assim, não, é aquilo que a gente estava falando no início, né? É a ciência que comprova, é a ciência que diz. E, cara, não é assim que funciona, né? A gente tem milagres da ciência, a gente tem coisas maravilhosas, grandes conquistas, mas nós temos muito que aprender, muito que aprender. Alguém falou aqui no nosso podcast, vários episódios atrás, uma frase aí que foi atribuída, um pensamento que foi atribuído ao Marcelo Gleiser, né? Que é como uma ilha, o nosso conhecimento é uma ilha. À medida que a gente aumenta o nosso conhecimento, que essa ilha vai crescendo, automaticamente as fronteiras, né, a linha da água, ela vai aumentando também, ela vai expandindo, vai aumentando o perímetro. Então, à medida que o nosso conhecimento aumenta, o nosso senso da ignorância também vai aumentando proporcionalmente, né?
Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, e isso vem muito a calhar com a questão do criacionismo, né? Por quê? Porque se a gente for por criacionismo, se a gente for para o evolucionismo, uma coisa é fato: nenhum dos dois vai ter uma resposta, uma prova contundente, terminante, indiscutível, irrefutável do seu modelo, uma prova científica, né? Não vai ter uma prova. Nós não vamos conseguir botar uma pessoa no banco dos réus lá e dizer assim: você está condenado porque aqui está a prova e não tem para onde correr. Seja evolucionista, seja criacionismo, nós não conseguimos fazer isso do ponto de vista humano, né? Até porque tanto o criacionismo quanto o evolucionismo, no fundo, eles não são uma proposta 100% científica. Nenhum deles é. Os dois vão ter uma base, um fundamento filosófico, teológico, que não pode ser provado através do método científico. E se a gente quiser levar a discussão mais a fundo ainda, será que o próprio método científico comprova que algo é verdade ou não é? A discussão vai longe. É só a gente pensar quantas vezes esse método científico ele foi sendo trabalhado. A gente pode falar do Bacon, pode falar do Descartes, pode ir lá atrás falar do Galileu e do Aristóteles, até chegar no que a gente tem hoje, as possíveis modificações, se eu uso modelo matemático, ou se eu vou usar observação, enfim. São diversas abordagens. Qual delas que eu uso? Todas elas? Nenhuma? Eu tenho que pensar em algo diferente? Até na discussão sobre a própria ciência, a gente tem filosofia, epistemologia. Tudo isso dali a gente tem que levar em consideração. E quantas vezes a ciência, olha eu já usando o termo de forma que a gente já condenou agora há pouco, a ciência. Quantas vezes a ciência já errou? Ou conhecimento científico. Na verdade, eu gosto daquela figura de linguagem que diz que a ciência é uma caixa de ferramentas. O que a gente vai usar para entender o mundo ao nosso redor. Agora, como eu vou usar essas ferramentas, aí vai depender muito de quem eu sou e qual é a minha intenção. E a gente teve exemplos de cientistas agora usando da maneira correta. Cientistas que afirmavam categoricamente que estavam certos. Até que deu com os burros na água também. A gente pode falar da teoria da biogênese, a gente pode falar do flogístico, eu adoro esse exemplo do flogístico, e que em algum momento eles estavam totalmente certos de que isso era verdade. O geocentrismo. Geocentrismo, há mais quase milênio, né? Muito tempo. Foi um paradigma bem complicado de ser quebrado, assim. Eu acho que também a gente precisa definir o que a gente vai usar como conceito de ciência, sabe? Porque isso pode variar bastante de acordo com o grupo, com o que as pessoas defendem. Teve uma vez que eu fui dar aula de filosofia da ciência para uma turma do 3º ano no ensino médio. E aí, basicamente, o que o autor do livro, o texto, estava dizendo é o seguinte, ó, tem 12 filósofos da ciência aqui, você tem o Thomas Kuhn, você tem o Karl Popper, você tem, enfim, o Bacon, né, que dizem que foi o grande pioneiro em sistematizar e essa questão do método e tudo, mas, basicamente, o seu conceito de ciência vai ser de acordo com o filósofo que você escolher. Porque a gente fala bastante de falsificação, como que é o nome do conceito? Falsibilidade. Só que tem gente hoje que desconsidera o Popper completamente, né? Tanto que muita gente usa que é uma prova que, por exemplo, que a evolução é um fato. Por quê? Porque o conceito de verdade na ciência não é o mesmo conceito de verdade que nós usamos aqui no nosso dia a dia, o cotidiano. Quando a gente fala que algo é verdade, por exemplo, hoje é verdade que eu dei aulas de manhã. Sim, porque tem pessoas que me viram indo para a escola, ter os meus alunos que eu tive aula, etc. Agora, o conceito de verdade em ciência pode mudar amanhã, né? Então por exemplo, semana passada eu falei para os meus alunos que para alguns alunos que vieram me perguntar, quando a gente vai fazer uma atividade física, a gente demora um tempinho para começar a queimar gordura. Primeiro você tem que chegar numa certa frequência cardíaca e tal. Aí depois que você vai começar a queimar a gordura. E aí esses meus alunos vieram me perguntar e eu fiquei pensando, será que ainda acreditam que é assim, né? Então se tiver alguém aí da educação física, pode me corrigir, mas enfim. Aí eu fui atrás.
E hoje, pelo que eu entendi, já sabe-se que se você está fazendo uma atividade física, a partir aí dos primeiro minuto que você está fazendo atividade física, você já está gastando e queimando gordura, entende? Então, esse é só um exemplo aqui que aconteceu, que o que era um tempo atrás verdade, hoje já não é mais, porque o conceito de verdade em ciência muda. Então, o que era até, sei lá, 1500 e alguma coisa, dizendo que a Terra, que todos os ácidos aí giravam ao redor da Terra, não foi mais verdade. Demorou um tempo para mudar o paradigma, né? Enfim, o Vinícius já falou de alguns exemplos, mas a gente precisa ter consciência dessas questões, dos termos que a gente vai usar. Eu sempre, quando vou fazer as palestras, eu gosto, por exemplo, de definir que o que eu vou dizer como evolução significa tal coisa. Então, vamos definir o que é evolução? Então, a evolução aqui, ela tem a ver com mudanças pequenas e graduais ao longo de milhões de anos, ou tem a ver até mesmo com aquelas mudanças pequenininhas que acontecem dentro da espécie em algumas décadas. Porque tudo isso é evolução, entende? Tudo isso é evolução. É a pequena e a grande. É o que acontece em 40 anos e é o que acontece em milhões de anos para a teoria evolutiva. Então, quando eu defino, né, e filtro esses termos e falo, eu vou usar esse termo ele tem a ver com esse conceito. E toda vez que eu falar esse termo, quer dizer isso. Se a gente definir bem direitinho, a gente não causa ruídos e não passa uma mensagem errada, entende? E é por isso que a ciência ela não se faz em shorts. Poucos segundos, pequenos videozinhos, porque às vezes a pessoa quer definir determinado conceito ou chegar numa verdade ou afirmar alguma coisa em poucos segundos, mas aí você perde todo esse arcabouço, todo esse background que ajuda a definir aquilo que você está falando. Evolução mesmo, eu posso falar de evolução, tem alguns radicais que vão dizer assim, nossa, você nunca vai poder falar de evolução porque você é criacionista. Não, eu sou criacionista e eu acredito na evolução. Agora, que evolução que eu estou falando? Porque se eu pegar no começo do ano lá um aluno do ensino fundamental que não sabe resolver uma equação de primeiro grau, mas ele vai estudar aquilo ao longo do ano. No final do ano ele já sabe resolver a equação de primeiro grau e de segundo grau também. Ele evoluiu. O conhecimento dele em equações de primeiro e segundo grau evoluiu. Houve uma progressão de eventos. Isso é uma evolução também. Então é importante definir esse tipo de coisa para que a gente não fique, às vezes, discutindo e às vezes calorosamente discutindo, enquanto os dois lados defendem às vezes o mesmo ponto. As duas pessoas estão falando da mesma coisa, mas ao mesmo tempo estão falando de coisas diferentes, porque ninguém está usando os mesmos termos. Exatamente. Queria perguntar até para o Thiago, né, se a gente não tem hoje na ciência, parece assim, a gente é um comportamento humano, né, isso aí a ciência, a sociologia, ela fala, né, que a gente tem muito comportamento de manada, né, já tem experimentos aí científicos aí mais das ciências sociais, da psicologia aí, que mostraram que nós somos muito suscetíveis ao comportamento da maioria, né? Já discutimos aí que quando foi feito um experimento, que as pessoas sabiam que a resposta era errada, elas tendiam a votar, né, a dar a resposta que a maioria havia escolhido, né? E isso mostra, assim, um perfil justamente coletivo, um pensamento coletivo aí da nossa sociedade, né? E às vezes até em detrimento da nossa convicção, mas para que a gente não seja o ponto fora da curva, para que a gente não seja o patinho feio, né? Para que a gente não seja a vítima de bullying. Isso é muito comum nas escolas, né? Vocês são professores, aí vocês sabem isso bem melhor que eu, mas as crianças aí em uma determinada faixa etária, elas praticam bullying mesmo sendo, assim, sabendo que aquilo é errado, mesmo não gostando, mas elas desenvolvem na cabeça dela aquele pensamento assim, olha, se eu fizer bullying com alguém, eu não vou ser a vítima, né? Então, e a gente vê isso no comportamento aí hoje da sociedade também, e eu acredito que dentro desse campo da ciência de igual forma, porque ninguém quer ficar, né, excluído do processo todo. E essa questão da maioria, né, me lembra muito do caso do médico húngaro, né, Ignaz Semmelweis. Mas o que o Semmelweis fez? Ele
simplesmente desenvolveu a ideia, né, de que quando os médicos estavam fazendo dissecação, autópsia lá na faculdade de medicina, eles deveriam lavar as mãos com cal clorado antes de fazer parto lá nas mulheres, né, que estavam para ganhar bebê e lá no hospital. E eles tinham um índice de mortalidade altíssimo, era praticamente uma sentença de morte, né, ganhar bebê naquela maternidade lá, né, naquele hospital. E ele disse, não, vocês têm que lavar a mão, você está mexendo um cadáver, você vai lá fazer um parto, né, então você não pode ir com a mão suja. E isso aí gerou uma polêmica tremenda, porque a maioria achava que aquilo ali era uma loucura, né, porque não encaixava nos modelos teóricos lá da época que o Semmelweis viveu, né. Então, o que acontece? Isso aí, para a gente, é um caso de negacionismo científico, mas é um caso de negacionismo científico dentro da própria ciência, né? Então, o que acontece? A maioria acreditava que não tinha nada a ver, que aquilo lá que ele estava defendendo era uma excentricidade, que aquilo lá era um curandeirismo e tal. E, bem no fim, né, passadas as décadas, depois que ele havia morrido, né, que esse médico aí havia morrido, se constatou, então, né, por meio de experimentos e tal, que ele estava certo. Né, porque você enche a mão de germe, né, diante de uma autópsia, de uma dissecação de cadáver lá, e aí você vai contaminar tudo que está ao seu redor ali, se você não lavar a mão com produtos aí apropriados para isso. Né, só que nesse inteirinho aí, ele acabou sendo internado em um hospício por causa disso, ele perdeu a família, perdeu o dinheiro dele, simplesmente porque ele defendeu algo que ele acreditava ser a verdade, contra o mainstream, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente estar discutindo, porque hoje a gente vê que esse comportamento de manada, né? A turma vai com a maioria, a tendência é ir com a maioria, né? Então, nessa linha aí que a gente está comentando, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês hoje, né? Hoje, por exemplo, a gente vê muito disso acontecendo dentro do próprio meio cristão, né? Porque a gente tem aí pessoas que entendem, né, que uma defesa da literalidade do relato de Gênesis, né? Isso aí daria uma longa discussão só sobre esse tópico aí, desde da língua hebraica até, enfim, a exegese, né, e hermenêutica e tal. Isso aí a gente poderia ficar muito tempo falando sobre isso, mas tem muita gente aí que entende que não é apropriado, né, que é uma visão, assim, uma leitura literal de Gênesis, dos primeiros 3 capítulos, principalmente, que isso não seria apropriado, né, no século XXI, e aí acabam, não é, talvez numa tentativa aí de conciliar a ciência com a religião, né, eu tenho até uma objeção com relação a isso, que para mim é cientificismo e não ciência, né, enfim, mas conciliar esses dois mundos aí, essas pessoas tentam colocar um meio de campo que acaba, na verdade, fazendo uma injustiça, né, com o texto bíblico e tal, né? Até entrando nesse assunto, eu vou até colocar ainda mais algumas coisinhas aí, que eu queria ouvir o Vinícius e a Maura. Nessa parte que você está falando aí sobre a questão de quando você começa a discutir a Bíblia. Eu estava gostando muito aí de escutar a Maura e o Vinícius, e eu fiquei pensando aqui mais na minha área, né? Eu sou da área de engenharia, né? Área de exatas. E muitas das vezes, quando eu vou falar um pouco sobre ciência para as pessoas, eu costumo dar como exemplo o que a gente aprende lá nas exatas, que é o cálculo numérico. Lá no cálculo numérico a gente tem de interpolação. O que seria a interpolação? É como se você tivesse ali uma coordenada cartesiana, lembra do x e y? Você tem vários conjuntos, né, de pontos, né, que seriam os conjuntos discretos. E a interpolação é uma técnica que você pega aqueles pontos que você tem e você cria uma função de polinômios de grau n, que vai criar ali uma função. E nessa função, todos aqueles pontos que você colocar lá como x, ele vai dar a resposta y. E grande parte do que a gente tem hoje é modelagem, que seria essa interpolação. Por isso que é natural, né, a dinâmica daquilo que a gente chama de ciência, né? Porque quando você vai vivendo mais tempo, a gente vai aprendendo mais coisas, mais pontos vão aparecendo nessa que seria a nossa coordenada cartesiana de conhecimento,
e a gente tem que criar uma nova função de polinômio de grau n que vai explicar aqueles novos pontos. E o que eu falo com as pessoas é que eu sendo um criacionista, eu sendo uma pessoa que acredita na Bíblia, eu não jogo fora estes pontos que eu acho que são as verdades bíblicas. Então, a gente cria a nossa função de polinômio grau n, colocando esses pontos que a gente tirou das verdades bíblicas. E o que eu vejo mais de problema, e é isso que eu queria trazer para vocês, é que eu nunca tive problema com o que se chama de ciência, né? Que sempre, o Alex até falou bem aí, né? Dessa questão de ciência e religião também, discordo, mas vamos usar esse termo, né? De que ciência é uma coisa e religião é outra. Mas o que eu vejo de problema são as pessoas, né? Que se dizem, eu vou falar isso, né? Que se dizem que acreditam na Bíblia, mas que modificam esses dados, né? Que essas verdades que a gente tira da Bíblia, para tentar com que elas caiam nessas funções da ciência. E é o que eu queria perguntar, e complementando aí o que o Alex está falando, que eu já estou vendo o caminho, que é assim, quais são as dificuldades que vocês veem nessa questão de que poderíamos chamar de cristãos evoteístas, né? Que são essas pessoas que acreditam muito nisso que está sendo falado, então ele vai lá e distorce um pouco a Bíblia para que ela entre sem causar muita confusão, entre aspas, né? Olha, é complicado. O que assim, né, da minha perspectiva, eu acho que quem é evoteísta precisa conciliar o que nós chamamos de ciência, porque para eles a ciência não está em pé de igualdade ou está em pé de igualdade com a Bíblia, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a Bíblia para nós é a autoridade suprema. E a gente sabe, né, como cientistas aqui que nós somos, que quando a gente estuda e a gente é honesto, a gente não vai achar incoerência entre o que diz o conhecimento científico e a Bíblia. Mas, de alguma forma, essas pessoas evoteístas não conseguem encontrar essa coerência, especialmente por causa do que a dita ciência diz, especialmente em relação à teoria evolutiva, especialmente em relação ao tempo profundo, especialmente em relação à interpretação neodarwinista do registro fóssil e da complexidade da vida. Então, beleza, então se isso para mim é verdade, mas eu também não quero negar Deus, enfim, que a Bíblia diz, então eu vou pegar uma das interpretações que estão disponíveis e que cabem àquilo que eu acredito. Então, beleza. Então, vamos usar a teoria crítica para dizer o seguinte, o que diz ali no Gênesis é alegórico, e aquilo ali não tem o valor de um relato histórico. Então, eu posso colocar um simbolismo ali, uma alegoria naquilo, não precisa ser, né, literal, e isso de alguma forma me dá um suporte para eu poder aceitar e confiar nessas informações da teoria evolutiva. Então, eu acho que é porque também é difícil a gente pegar e ficar julgando a intenção das pessoas, mas eu acho que são pessoas ainda que não conseguem largar o osso, sabe? Largar o osso, assim, de que... e se isso estiver errado? E se não houver milhões de anos? E se a interpretação do registro fóssil estiver equivocada? E a origem da vida? Então, a origem da vida, a vida foi criada por Deus, mas Deus, então, deixou a evolução seguir seu caminho, sabe? Então, são algumas coisas que, inclusive, você precisa fazer um baile na Bíblia, usar os textos com os significados fora de contexto, sabe? Que aquilo quis dizer, e assim, é inacreditável, sabe? Então, eu acho que antes de eu ser cientista, eu sou cristã. Ô, Maura,
Isso que você está falando é importante, porque eu já até brinquei aqui em alguns podcasts do passado. É o seguinte, que quando você vai analisar, por exemplo, a questão de imortalidade da alma, né, que a gente fala aí do corpo e alma, se você parar para pensar, os cientistas do passado acreditavam no corpo e alma. E os religiosos do passado resolveram comprar essa ideia do corpo e alma. E hoje a ciência já não fala sobre alma, mas os cristãos acreditam em alma. Eu fico com medo dessa questão dos evoteístas, Mauro, às vezes, vamos dizer que daqui a X anos, a ciência para de acreditar na evolução e eles, por ter inventado de colocar aquilo onde a Bíblia não... Dogmatizado, né? Dogmatizado, eles falam, não, a evolução é bíblica. Já de esquecer de que eles pegaram da ciência e depois eles incorporaram aquilo da mesma forma que, se você for parar para pensar nessa perspectiva, é o que aconteceu com a alma, a imortalidade da alma. A gente vê assim, né, com todo respeito aos nossos irmãos aí de outras denominações, né, que creem dessa forma, mas a gente tem inúmeras razões aí para enxergar de uma forma diferente, né, porque nós acreditamos na literalidade do Gênesis, né. Mas eu queria perguntar para vocês por que a literalidade do Gênesis é tão importante assim para a fé adventista, porque até a gente comentava antes de começar o podcast aqui, tirando a Igreja Adventista e mais algumas outras poucas ou crenças cristãs protestantes, ou pessoas, né, personalidades aí em outros redis, né, tirando essas poucas, me parece que a gente é uma minoria, né, e agora por que a criação literal, né, conforme preconiza lá o relato de Gênesis, ela é assim tão fundamental e tão importante para a fé adventista e para a fé também dessas igrejas aí que assim o professam? Bom, agora a gente já está afunilando um pouquinho mais a argumentação, né? Dentro agora da teologia e especificamente da teologia adventista. Mas eu vejo particularmente alguns problemas entre o evolucionismo teísta e o cristianismo de maneira geral, mas posso puxar um pouco a sardinha para o adventismo, já que é também a denominação a que eu pertenço. E para mim o principal, maior de todos os pontos é a situação da morte, a questão da morte. Porque a gente, entendendo a descrição bíblica ali do Gênesis como literal, então a gente tem que pensar que Deus criou um mundo perfeito, ele criou todas as condições perfeitas conforme o plano dele e não incluía a morte nisso. Morte não fazia parte do plano de Deus. Mas com a queda, com o pecado original, o resultado do pecado é a morte. Então o que é a morte para nós? A morte ela é o resultado de você escolher se afastar de Deus, resultado do pecado. Logo, eu preciso, dentro do plano de Deus, de uma solução para a morte. Para isso que serve o sacrifício que Jesus fez na cruz. É como se eu tivesse uma dívida. E eu tenho que pagar essa dívida. Mas aí Jesus veio e ele pagou a minha dívida. Então eu não preciso mais pagar dívida nenhuma. Então ele pagou a minha morte. Eu não preciso morrer mais. Eu vou ter a chance da vida eterna. É uma maneira assim extremamente resumida toda a teologia ali que envolve da criação até a redenção. Desde da criação do mundo ali até o sacrifício de Jesus na cruz e a recompensa eterna. Quando eu vou na evolução, eu vou tentar mesclar, porque para mim, me parece a mim, Vinícius, que o evolucionismo teísta ele é uma tentativa de unir duas ideias diametralmente opostas. Eu vou unir, já começo, entre aspas, errado, não é o que eu concordo, dizendo que ciência e religião não combinam. Então eu vou agora, já que não combinam, eu vou tentar de alguma forma unir os dois. Porque o evolucionismo ele já parte do naturalismo que não admite sobrenatural. O teísmo já tem o sobrenatural, então já começa por aí. Mas enfim, juntei as duas coisas. Agora, onde que eu encaixo a morte nisso daí? A morte é parte do processo. Se eu tenho uma evolução longa, prolongada, passo a passo, por longos períodos, eu vou ter
a aquisição ou a transformação de características ou processos nos seres vivos ao longo de gerações. Porque a evolução não se mede de um indivíduo para o outro, se mede na comunidade, da população de indivíduos. Eu preciso de geração após geração, de uma geração para outra eu tenho a morte, então a morte ela é parte do processo, até que chegue num indivíduo um pouco mais evoluído, ou com características mais adaptáveis a determinada situação, enfim. A morte ela não é algo ruim, ela é intrínseca à situação. Eu não tenho um pecado original cuja consequência é a morte. Então ela não é um problema. Se ela não é um problema, eu não preciso... Isso, eu não preciso de solução. Se não é um problema, eu não preciso de uma solução. Onde que eu encaixo Cristo nessa história? Então só por essa situação eu já mostro a incompatibilidade dessas duas ideias. E a gente tem que, até fazendo uma remessa lá para o episódio 3, eu quero convidar você que está nos ouvindo aí, acabando esse podcast, volta lá no nosso episódio 3. A qualidade do áudio não está tão boa assim, porque a gente depois colocou uns aprimoramentos aí e tal, mas ainda assim vale a pena escutar o nosso podcast lá, episódio 3, porque o Vinícius e a Maura falaram comigo lá naquele momento justamente sobre isso, né? E a gente tem uma questão do caráter de Deus, né, Vinícius? Se vocês lembrarem lá, a gente discutiu que nesse processo que você citou, da morte, a gente tem que pensar assim, é o survival of the fittest, né? Que é um dos grandes motes aí da evolução, embora ele não tenha sido cunhado por Darwin, sim por Spencer, né? Então, o survival of the fittest, ou seja, o animal grande comeu o menor, né? O pequeno devorado pelo grande, o forte devorando o fraco, né? E toda injustiça. Eu desafio você a abrir ali um documentário, aí, não vou citar qual que é o que eu assisto aqui, mas de vez em quando eu assisto aqui com os meus filhos, né? Geralmente sábado à tarde, um documentário aí sobre a África, Cara, vai ver o que é a vida na natureza lá, né? Os gnus, os leões lá, os guepardos, as hienas, né? Vai ver lá em outros lugares lá da Ásia, lá o leopardo da neve. Rapaz, é cruel demais, aquilo é cruel demais. E aí você tem que conciliar isso no mundo sem pecado, né, e dizer que aquilo ali tudo foi criado por Deus, né, por um Deus perfeito, um Deus de amor, e que criou aquele processo do survival of the fittest, né? Então acho que isso aí é um argumento tremendo, né, Vinícius, aí para a gente refletir um pouco sobre isso, sem contar que a gente viola aí as regras de interpretação do texto bíblico, né? A gente viola a intenção do autor ali no texto hebraico, que a gente não tem nenhuma evidência de aquilo ali. Enfim, a gente já falou um pouco sobre isso lá no episódio 3, e valeria até a gente gravar um podcast exclusivamente sobre a parte textual, né, de Gênesis, aí no sentido de reforçar a ideia de que não há, né, razões plausíveis aí para a gente entender Gênesis como alegórico, metafórico, né, ou subjetivo, né, ou dúbio, ambíguo, né? Enfim, ali nós temos todos os argumentos para crer realmente, né, que o Gênesis é aquilo que ele diz que está escrito, né? Ah, mas Deus criou o mundo em 7 dias. Deus podia ter criado o mundo em 7 milissegundos ou em segundo nenhum. Né? Deus criou em 7 dias porque estava estabelecendo o ritmo, né, da nossa semana, da nossa criação. Ah, porque Adão vivia 900 e cacetada anos lá. Cara, mas se ele saiu da mão do Criador, destinado a ser imortal, né, e aí ele passa a ser um mortal depois do pecado, né, faz todo sentido isso, né? Então, você está acreditando em mágica, né? Mas o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, né, capítulo 1? Ele diz que o evangelho é loucura para aqueles que se perdem. Então, isso é realmente uma loucura, né? Para quem não tem a fé, você vai acreditar nisso aí, acreditar na história de Jonas, na história aí de Noé com os bichinhos na arca. Isso aí é motivo de escárnio e ridicularização para todo mundo, né? Mas é aquilo que Paulo fala, para a pessoa que tem fé, isso faz todo sentido e ela não consegue ver de outra forma, né? Então, assim, sim, né, adiantando, dando um spoiler aqui, para acreditar no criacionismo, sim, você precisa de fé, né? É algo assim que é muito claro, mas, por outro lado, para você crer na evolução, você também precisa de fé, né? E eu acho que esse é o grande ponto. Então, no fim das contas, é assim, fé você vai ter em quê? Né? Você vai ter fé na palavra de Deus ou você vai ter fé aí no que a ciência diz que muda aí toda semana, né? Só lá lançar um telescópio espacial novo aí que já vira a coisa toda de ponta cabeça. Alex,
E só lembrando, né, que para um cristão do século XVII, ele teria que ter fé no relato bíblico da questão do Império Neobabilônico, né? Porque foi só no século XVIII, XIX que foi se achar a Babilônia, né? Então, o que você está falando é uma questão de que a gente pode até brincar com o termo, né? Mas o aprendizado da Bíblia e de Deus, ele é uma evolução. Gradualmente a gente vai aprendendo mais. Sensacional, Thiago. E por fim, eu quero terminar com uma última pergunta aqui para o Vinícius e para a Maura. Hoje a gente tem uma figura caricaturizada, tá, do criacionista, principalmente aí pelo que acontece lá nos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos a gente tem uma articulação política muito forte lá, né, de um segmento cristão protestante que vem, né, de acordo com o livro Apocalipse 13, né, escrito por Mervyn Moore, já desde do pós-guerra, lá da Segunda Guerra Mundial, há uma articulação cristã, política muito forte nos Estados Unidos, e eles têm colocado alguns arroubos lá, dos quais já vou deixar aqui de antemão que nós discordamos, tá? Discordamos. Por exemplo, você impor a colocação dos 10 mandamentos nas escolas, de você impor a colocação de uma Bíblia nas escolas públicas e tal, né? E tem uma polêmica com relação ao ensino do criacionismo também, a obrigatoriedade da inclusão do criacionismo dentro dos currículos escolares. Eu sei que isso aqui é um tema aqui que ele sozinho daria um podcast, um tema bem cheio de gasolina, né? Mas, assim, rápidas pinceladas, né? Hoje, qual que é a visão de vocês com relação ao ensino do criacionismo, de que maneira que isso precisa ser feito, em que lugares, por quais pessoas, com quais objetivos, enfim, até para a gente desmistificar, né? Se fala criacionista, você já pensa aí um cara com a roupa branca lá da Ku Klux Klan, alguma coisa nesse sentido, né? E as pessoas têm razão para enxergar os criacionistas, pelo menos aqui os criacionistas que nós estamos aqui representando hoje aqui dessa forma? Olha, eu concordo com a posição, inclusive, da igreja, né, de que o Estado ele deve permanecer laico. Então, todas as instituições governamentais, públicas, sejam universidades, escolas, eu acredito que deve permanecer laico, ou seja, não deve defender uma religião específica, deve existir essa separação. Ensinar todos os pontos sem favorecer um. Esse seria o ideal, né? A gente sabe que isso não vai acontecer, porque o paradigma da evolução já se estabeleceu há um certo tempo, é o paradigma atual da ciência, e como as pessoas que escrevem os materiais e que formam a maior parte dos professores são evolucionistas, né, adeptos dessa cosmovisão e acreditam piamente, é uma questão de dogma também, já virou um dogma, né, a evolução, enfim. Infelizmente, não tem como a gente entender que, por exemplo, as coisas podem ser ensinadas apenas apresentando o conceito, etc., porque é o que eu sempre digo para os meus alunos. Né, eu sou professora de biologia, então a biologia ela foi construída, ela foi organizada com base na teoria evolutiva. Não há como hoje você ensinar um conteúdo que não esteja vinculado à cosmovisão evolutiva. Então, você vai falar de embriologia, por exemplo. Pela forma como o conteúdo está organizado e pela forma como ele é cobrado em questões de vestibulares e até mesmo no Enem, enfim, isso me força a colocar um background evolutivo nessa embriologia, no desenvolvimento desses embriões. Por quê? Porque a embriologia é uma característica importante usada para estabelecer similaridade e estabelecer grau de parentesco. Então, eu preciso abordar isso com os alunos. Mas aí a gente entra nessa outra questão, com relação ao criacionismo, né? Eu não acredito e não defendo que o criacionismo seja ensinado em escolas públicas.
Assim como, por exemplo, a gente tem a oportunidade de fazer no Colégio Adventista, por exemplo, que é uma instituição denominacional, e a gente tem liberdade de fazer isso, né? Porque os professores, eles não estão preparados para falar do criacionismo de uma forma correta, para abordar os conteúdos com base na cosmovisão criacionista, da mesma forma que os conteúdos são abordados na cosmovisão evolucionista. É como eu disse, eles não são preparados para isso. Os autores de livros não são preparados para isso. Os que fazem capacitação com os professores não estão preparados para isso. Então, na minha perspectiva, o criacionismo ele não deve ser ensinado na escola. Ele deve talvez ser mencionado, que existe essa... e definido de uma forma correta. Então, por exemplo, as pessoas que vão escrever livros e orientar professores pegam as informações, por exemplo, no site da Sociedade Criacionista Brasileira, né? Do que é a definição de criacionismo, enfim. Então, deveria ser feito isso. Agora, você pegar, por exemplo, e explicar conceitos com base nessa cosmovisão, eu não concordo. Agora, nas instituições de ensino denominacionais, a gente já tem um suporte e um preparo muito maior para a gente poder falar disso. Às vezes ainda é meio complicado de falar também, porque muitos professores são formados em instituições seculares e às vezes também não têm o preparo. Mas a gente tem uma base maior e a gente tem pessoas que podem dar o suporte porque autores escrevem a respeito dessa cosmovisão de uma forma mais detalhada, enfim, né? Agora... É nessa preocupação que a gente vê algumas aberrações aparecendo. Desde um criacionista querendo falar de evolução, dizendo que absurdo, eu não vejo mais macaco virando homem hoje em dia, sendo que é um baita argumento espantalho. Isso. E o contrário a gente pode ver. Imagina, se a gente forçar, obrigar todas as escolas a dar aula de criacionismo, a gente vai ver um evolucionista dando aula de criacionismo. Como é que ele vai... E pior, aqueles evolucionistas que são militantes... Como que ele vai ensinar o criacionismo? Vai falar que é uma besteira do mundo, que é coisa de gente que sofreu lavagem cerebral e por aí vai. Se ele for forçado por questão de currículo a falar sobre isso, né? Exatamente. Então, assim, é complicado, sabe? Até mesmo as pessoas que estudam, e tem uma orientação sobre isso, por exemplo, né? O Pirula. O Pirula é um cara que divulga ciência e ele é bastante famoso, especialmente porque ele publica bastante conteúdo refutando o criacionismo, né? Só que ele é um cara que estuda, é um cara que já foi para os Estados Unidos, por exemplo, e visitou aquele Ark Encounter lá do Genesis, Answer in Genesis. Ele é um cara que se aprofundou, mas até fazendo isso, ele é um cara que ele desmerece o criacionismo. E a gente tem uma outra questão, viu, Alex? Assim, olha... As instituições que defendem o criacionismo nos Estados Unidos, e a gente tem aqui, por exemplo, o Institute for Creation Research, enfim, e tem outros aí, são instituições muito sérias, né? E que fazem ciência de qualidade, e tem periódicos revisados por pares, enfim... e defendi muitas questões, como você falou, tem até uma certa tentativa na área política e tal, e mesmo assim, fazendo todo esse trabalho sério, ainda assim não são levados a sério por outros cientistas, como o próprio Pirula, por exemplo, né? Então, não existe até mesmo uma tentativa de, com uma mente aberta, discutir essas questões e colocar cientistas que fazem pesquisa na cosmovisão criacionista em pé de igualdade com eles. Entende? Alguns cientistas criacionistas têm até evitado o termo criacionismo. Exatamente. Lá nos Estados Unidos, ser doente, etc e tal, né? Eu também não sei o que é o pior, sabe? Porque o criacionismo ou o design inteligente. Porque o design inteligente, muitas pessoas acabam usando conceitos errados para defender o design inteligente. Infelizmente, aqui no Brasil, eu acho que a forma como o design inteligente ele é argumentado, defendido, eu acho que ele acaba levando as pessoas a confundirem muito as duas coisas. De fato, nos Estados Unidos, quando o design inteligente ele foi ali
formado, ele teve, né, na sua formação ali, participação de pessoas que defendiam o criacionismo, e eu acho que acabou criando uma certa confusão a esse respeito. Eu acredito que aqui no Brasil, algumas pessoas que são mais prolíficas aí, que defendem o design inteligente, acabam confundindo muito as coisas, sabe? De acabar misturando coisas de criacionismo com design inteligente. E a proposta do design inteligente não tem a ver com religião, não tem a ver com Deus, tem a ver com usar o método científico para identificar evidências de um planejamento de complexidade redutível, de informação específica. Intencionalidade nas coisas. Exatamente. Especialmente usando teoria da informação. Agora, no momento em que você começa a falar de dilúvio, de dinossauros, de um monte de coisa, as pessoas elas têm dificuldade de separar o que é uma coisa e o que é outra. E eu já vi também o pessoal falando assim, na realidade é uma crítica, né, num veículo de mídia aí, o design inteligente é um criacionismo aí revestido para tentar enganar a gente, um criacionismo para enganar a gente aqui, mas é o velho criacionismo com uma roupagem diferente. Exatamente. E assim, sabe, eu acho que não tem como fugir, desculpa, não tem como fugir. Você pode até ter pessoas que se dizem agnósticas, que não aceitam e que não veem mais sentido ao defender o neodarwinismo, que não veem mais sentido em aceitar conceitos evolutivos e que veem que existe evidência para um planejamento inteligente, mas eventualmente muitos defensores vão acabar caindo na identificação de quem é o designer. E aí, quando você diz que o designer é o Deus que está na Bíblia, as pessoas elas vão fazer essa associação. Por quê? Porque elas querem defender a visão delas. Elas são tendenciosas. Todo mundo é tendencioso. Não existe ninguém que não tenha o seu viés, né? Mesmo o cara mais cético, mais ateu, ele tem o seu viés. Não existe. A gente fala, é muito bonito dizer assim, nossa, nós usamos o método científico, isso torna a pesquisa objetiva, elimina viés. Elimina nada. Não elimina o viés do pesquisador, né? Que é um dos principais viés que a gente estuda na academia. Mas ainda assim, você pode eliminar, por exemplo, o viés na análise dos seus dados. Mas quem é que vai interpretar esses dados? Entende? A pessoa, quando ela vai pegar esses resultados, ela vai acabar fazendo e propondo relações que têm a ver com é um reflexo da cosmovisão delas. Então, não existe como você não propor ou fazer uma determinada interpretação sem ter aquilo. Você pode se esforçar ao máximo, mas você é um ser humano que tem suas convicções, que precisa do seu financiamento para pesquisa, que precisa agradar determinadas pessoas, que precisa agradar determinadas comunidades. Por exemplo, eu descobri esses dias, inclusive fica até uma recomendação, de um geneticista, um cientista americano que trabalha, eu acho que no Creation Research Institute, e ele é geneticista, né? Ele tem um podcast que se chama Biblical Genetics. É simplesmente maravilhoso, tudo que eu estava procurando há muito tempo, mas eu não sabia. Eu achei nesse cara falando desse podcast Biblical Genetics. Ele começou na pandemia e tem, muitos episódios, tem no YouTube, enfim. E ele fala claramente, olha, eu publiquei esse artigo nessa revista secular, mas esse outro artigo em que eu falo, por exemplo, de um modelo computacional que a gente criou para rodar a possibilidade de Adão e Eva terem produzido toda a população aqui, esse artigo que eu vou escrever com o resultado desse software, que inclusive foi construído com base na cosmovisão evolucionista, mas que eu usei para testar uma hipótese criacionista, eu não vou publicar esse artigo nessa revista secular. Por quê? Porque eles não vão publicar. Então, não adianta eu criar aqui, sabe? E eu sou muito tranquilo com relação a isso. Eu não tenho expectativa, sonho nenhum de chegar um dia assim, a comunidade científica finalmente vai aceitar a ciência criacionista. Não vai. Que agora vai ser uma questão de honra. A gente chegou até aqui, para trás a gente não volta. Então, eu acredito que a gente pode fazer um trabalho
muito mais legal, não obrigando professores ou determinadas pessoas a falarem de criacionismo na escola, pessoas que não têm preparo. Eu acho que a gente pode falar de ciência, a gente pode falar de fé, a gente pode falar de ciência e religião nas igrejas, a gente pode falar muito sobre isso na internet, Instagram, a gente pode divulgar demais, só que a gente precisa focar na informação correta. Tem uma outra questão, né, Mauro, que a questão aqui é a seguinte, né, quem é que tem que... O que é o criacionismo? O criacionismo é uma verdade bíblica. Tá? Eu acho que aqui nós 4 que estamos aqui, né, Vinícius, Mauro, Thiago, eu, nós cremos que o criacionismo, a criação do mundo literalmente em 7 dias, não em 6 dias e o descanso de Deus no 7º, pelo Criador, né, e de acordo com o João, que nós estamos vendo na lição da Escola Sabatina dessa semana, o próprio Cristo, né, isso é uma verdade bíblica. Então, eu não posso querer que o Estado ensine uma verdade bíblica por meio das suas escolas públicas. Isso viola, como você falou muito bem, Mauro, o princípio, né, da separação entre Estado e Igreja, que a Igreja Adventista tem isso como uma grande bandeira, né, que levanta aí e tal. E eu tenho estudado bastante sobre isso aí por uma série de razões. E eu vi aí, li o argumento, né, do Alonzo T. Jones em 1888 no Congresso Americano sobre a questão da Lei Dominical Nacional, né, que era algo que estava lá, o senador Blair principalmente estava envolvido naquela discussão. Então, assim, não faz o menor sentido eu transferir para o Estado a pregação de uma verdade bíblica, que a gente já falou e a gente não tem medo de falar aqui que ela não é científica. Eu estou falando de, o mundo aqui tem, evidências de um Criador, ok, tem evidências, mas que foi o Criador, que foi, como está lá, em 6 dias e Deus descansou no 7º, que tinha um homem e uma mulher chamados Adão, que eles não pecavam, que eles não morriam. Cara, isso você nunca vai provar pelos meios humanos. Não tem, é aquilo que você falou, Mauro, isso não vai acontecer. Né? Então a gente tem que ter essa consciência e a gente tem que entender o seguinte, né? Hoje, isso é um pensamento muito meu, tá? É uma questão muito pessoal, e eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não, mas hoje eu me contentaria, já seria um ganho muito grande, se no momento de ser ensinado o evolucionismo nas escolas, que se apresentassem as limitações científicas do estudo evolucionista, da teoria evolucionista. Porque, por exemplo, eu estudei numa escola pública, o meu primeiro grau todo, e o professor de ciências na 5ª série, ele falou que o experimento de Miller e Urey criou vida em laboratório, que tinha sido provado que a vida, então, foi criada lá na sopa primordial, lá da Terra, lá sei lá quantos, mais de 1 bilhão de anos atrás, 4 bilhões, não sei qual é hoje a data que se usa para isso, né? O que é uma grande mentira. Isso não é verdade. O Miller e o Urey não criaram vida, nada nem próximo de vida, e foi um experimento totalmente controlado e tal. A gente poderia outro dia falar sobre isso, mas isso é uma mentira. Então, isso é a minha posição, tá? Não é a posição da igreja, não é a posição de... Eu não sei o que é que vocês pensam sobre isso. Pode falar, Thiago. Não, isso aí eu concordo com você, porque às vezes quando você está estudando essas matérias, não se fala tudo, ou então está em letras miúdas. Eu lembro quando eu via aqueles dinossauros, aqueles desenhos assim, tudo, falava assim, esse aqui é a Lucy, esse aqui é não sei o que e tudo. E eu tinha que, eu mesmo, pesquisar na internet o que eles tinham. E aí a primeira coisa que chamava atenção era que bem pequenininho estava escrito assim, concepção artística, né? O dinossauro não era daquele jeito, eles desenharam. E aí você ia procurar lá Lucy ou alguma outra coisa, você ia ver que era um dente, um fêmur, não eram todas as coisas completas. E o que eu também vejo aí até me corrija, Mauro, mas o que você está falando, eu sinto que você tem mais medo de um criacionismo mal explicado do que do evolucionismo, né?
Eu acho que é desinformação, né? Assim, essa questão que eu falei de que eu não acredito e tal, eu espero que as pessoas não me entendam mal, é que eu realmente não vejo uma perspectiva e eu não conto com isso, entende? E finalmente vai chegar um dia em que eu vou ser aceita na comunidade científica sendo uma cientista criacionista ou debatendo de igual para igual com alguém que é evolucionista sem ser motivo de deboche, alguma coisa do tipo, sabe? Eu acho que a gente, pelo menos isso pra mim, tá? Isso pra mim. E isso não é uma dificuldade que me impede de fazer as coisas, até pode ser um motivo de desmotivação uma vez ou outra, mas enfim. Só que o que eu espero que as pessoas entendam é que isso não pode também ser um motivo para a gente jogar a toalha, sabe? É importante termos ciência de qualidade sendo feita por cientistas criacionistas, revisados por pares, pessoas que investem nisso. Inclusive, eu acho que falta aqui no Brasil uma instituição que tenha cientistas que trabalhem 24, assim, full time, fazendo pesquisa, sendo financiados, entende? Porque eu acredito que isso é uma forma de alcançar pessoas que não se sentiriam motivados ou que não iriam conhecer a Deus se fosse por outro jeito. Eu acho que essa questão da ciência é muito importante para muitas pessoas e apela muito à questão da lógica, da razão, o que é muito importante para muita gente. Então, se você usa essas evidências com base nessa interpretação, nessa perspectiva, e isso chama a atenção de um cientista, de uma pessoa que tem a ciência com uma alta importância, isso pode ser uma brechinha importante na evangelização, sabe? Eu acho que o nosso objetivo não deve ser provar para as pessoas que nós estamos corretos. Não deve ser, por exemplo, provar para as pessoas que a evolução está errada. Às vezes a gente passa muito mais tempo falando mal de evolução do que falando de evidências de que a gente foi criado, sabe? Eu acho que a gente deve usar isso, essas possibilidades que Deus nos deu, esse conhecimento que Deus nos deu, para alcançar pessoas. Eu acho que esse deve ser o principal objetivo. Por isso que eu acho que a informação ela deve ser tratada e levada de uma forma correta para que não cause confusão nas pessoas e que as pessoas não se afastem ao invés de se aproximar. Maura, sensacional, gostei muito de todas as suas falas, mas essa em última aí especial, que a gente tem que lembrar uma coisa, né? A Bíblia diz que quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Então, assim, se a criação é uma verdade, a gente pode ter certeza de algumas coisas. A evolução nunca vai ser provada, né? Como de fato não foi até hoje, né? E tem gente aí que pode ser evolucionista e está comendo o chapéu agora nesse momento. Mas o fato é esse, tá? A evolução nunca foi provada. Ontem a gente está gravando aqui no dia 15, ontem, dia 14, foi lançado pelo foguete Falcon Heavy a sonda Europa Clipper, né? Que vai viajar aí por 5 anos, né? Até chegar à Lua Europa de Júpiter, na expectativa de achar condições de vida, sinais de vida, né? Se a criação é uma verdade, ela não vai achar nada. Ela não vai achar alguma coisa lá que favoreça o surgimento, a biogênese, né, a origem espontânea da vida na Lua de Europa, lá, né, na órbita de Júpiter e tal. Então assim, eu quero pegar a sua fala, porque qual que é o nosso objetivo? Será que nós queremos provar, né, que o mundo foi criado? Isso nunca foi um critério para o cristão. Isso nunca foi algo que fosse necessário para a fé bíblica. Diz o apóstolo Paulo que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, a própria palavra ela tem os argumentos dela, mediante aí a atuação do Espírito Santo, para levar as pessoas a crerem na verdade. Né? E é paradoxal porque os bilhões e bilhões e bilhões de dólares gastos aí em pesquisas aí no campo evolucionista e tal,
não têm sido bem-sucedidos no sentido de fazer com que as pessoas deixem de crer em Deus ou deixem de crer na Bíblia. A Bíblia, por muitas décadas, continua sendo o livro mais vendido, né? Continua transformando vidas, continua tirando o cara que era criminoso, assassino da prisão e fazendo ele uma pessoa boa. E isso não tem explicação, isso é ímpar, isso é inigualado por qualquer coisa. Então, eu acho assim, já encerrando, né, eu queria deixar aqui uma reflexão para quem está nos ouvindo, né, comemorando aí o sábado da criação, o dia da criação aí em outubro, né, que a gente aproveite esse período para refletir, para a gente pensar, porque as nossas origens, elas criam o pano de fundo da nossa vida, criam também as lentes pelas quais nós olhamos o mundo e têm o potencial de produzir esperança, né? Porque a partir das nossas origens nós conseguimos enxergar também o nosso futuro, o nosso destino, né? E essas são as grandes perguntas da humanidade: quem somos, de onde viemos e para onde vamos, né? E isso a gente encontra até hoje unicamente, né, na palavra de Deus, aí, através do relato da criação, através do relato bíblico, né, literal, de Gênesis, que conta de onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós estamos indo. Últimas palavras aí rapidamente, Vinícius, Maura, Tiago, né, para a gente encerrar, já se despedindo aqui do nosso ouvinte que nos acompanhou pacientemente nesse podcast um pouquinho mais longo de hoje. Agradeço o convite, gente, de vocês novamente. Lembrar as pessoas que a gente celebre, né, esse sábado especial, a gente lembrar do que Deus fez por nós, não só da criação, mas, como o Vinícius comentou um tempo atrás, da redenção, né, da nossa esperança, que a criação nos remete, né? E, enfim, deixar aí as redes sociais, o pessoal que está ouvindo, quiser se inscrever no canal Observatório das Origens. Tem sido muito legal, a galera que tem aparecido, o canal tem crescido na medida do possível, ainda não tem muitos inscritos, mas se você quiser compartilhar com seus amigos aí também, nos grupos, enfim, pode seguir lá no Instagram também, Maura a Eduarda, ela também publicou alguns vídeos interessantes, e a gente vai se encontrando por aí nos eventos, na internet, né? Então, brigadão aí pelo convite, gente. Eu vou aproveitar o gancho de uma outra fala que eu já tive ali há um tempo atrás. Eu gostei, eu falo um tempo atrás, parece que já faz uns dias. Mas eu falei numa das minhas falas que criacionismo, ciência de maneira geral, ciência ainda não é algo que você pode tratar num shorts, num videozinho curto, ou no stories, ou alguma coisa assim bem no Reels, sei lá, qualquer veículo, ou qualquer maneira de veicular informação em redes sociais. É algo mais complicado um pouquinho. Você precisa aprender algumas bases, você precisa entender as implicações disso, e até para você entender para que você estuda isso. A famosa pergunta de todo aluno: para que eu vou usar isso na minha vida? Então você precisa de um pouquinho mais. E eu queria desafiar o nosso ouvinte a ir um pouquinho mais, dar um passinho além. Você já ouviu esse episódio, ficou aqui até o final. Parabéns e muito obrigado pela sua persistência e pelo seu interesse. Mas não pare por aqui. Tem outros episódios, tem outros podcasts, tem outros livros, tem outros canais, tem muitos outros lugares que você pode buscar informação de qualidade, com um mínimo de viés, né? Nunca vou dizer que vai ser sem viés nenhum, a gente já falou que isso não existe, mas fuja daqueles que têm alguma questão política, fuja daqueles que são muito inflamados ou que só gostam de polêmicas. Busque aqueles que vão realmente agregar à sua vida. Meça os argumentos e as implicações de uma cosmovisão, da outra cosmovisão. Veja qual faz realmente diferença e qual faz sentido para você. E aí, quem sabe, você vai encontrar um pouquinho mais de razão no porquê que a gente estuda isso, para que isso serve na nossa vida. E eu quero deixar um grande abraço já aqui então para os meus colegas. E estamos aí à disposição. Sempre que precisar, pode contar com a gente. Sensacional. Tiago? Para mim, eu termino aí, até pegando aí o Isaías capítulo 1, verso 18, né? Que Deus convida a gente a refletir junto com Ele, né? O vinde e arrazoemos. Eu convido você aí que
que está nos escutando, na modelagem que você fizer da sua vida, você não precisa tirar as verdades bíblicas. Acredito que você mantendo as verdades bíblicas naquilo que você acredita, você vai ver o mundo de uma maneira mais completa. Muitas vezes a gente acha que a ciência ela é contrária, né, à religião, mas na verdade todas elas são uma mostra do Deus Criador, né? Todos eles são formas que Deus usa para nós conhecermos mais a Ele. Você não precisa tirar a Bíblia. E eu convido você a realmente estudar, buscar, como o Vinícius mesmo falou, analisar todos os nuances, né, da Bíblia, daquilo dos fatos, né, na verdade que tem, não parte daquilo que é só a inferência, né, aquilo que é tirado dos fatos. E eu acredito que você vai ter uma vida mais completa e vai entender melhor sobre o amor de Deus. Muito obrigado. Aqui eu quero agradecer de coração mesmo, né, a Maura. Maura, valeu mesmo. Sempre um prazer ter você, o Vinícius aqui. Agradeço, Vinícius, né? A gente poderia ficar por horas aqui, sem dúvida nenhuma, né? Mas teremos outras oportunidades aí, se Deus permitir. Né? Então, obrigado aí por vocês terem se juntado a nós, né? Estar compartilhando esse conhecimento tão importante para cada um de nós. O Thiago também, né? Que sempre abrilhanta aí nosso podcast aí com a participação dele. E convidar você que está nos escutando a deixar o seu like aí, se você está escutando no YouTube, né? Dar um coraçãozinho lá no Spotify, aí na Amazon aí também, no Apple Music. Enfim, né? Interaja aí, reaja, e isso ajuda a gente a crescer, compartilha, né? Compartilha o nosso podcast, a gente, assim, de grãozinho em grãozinho, a gente vai semeando a semente, levando esperança aí através, né, da ciência, mostrando que a ciência, ela é uma amiga, né, da religião e vice-versa. Então, um grande abraço para você, uma excelente restante semana aí para você que está acompanhando a gente aí na quinta-feira, dia da publicação do podcast. E a gente se encontra na próxima quinta, então, né? Toda quinta-feira, então, 17 horas, nós temos o nosso podcast Cevada com Plutônio. Até lá, um grande abraço! Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.